Ela trocou um marido bilionário por um homem que mal conseguia manter a própria máscara em pé. E só descobriu isso quando já era tarde demais para voltar como se nada tivesse acontecido. Quase todo mundo conhece alguém que jogou fora uma vida estável por uma promessa brilhante demais para ser verdade. A dor de olhar para trás e pensar, eu tinha tudo nas mãos e não enxerguei, é uma das maiores que uma pessoa pode carregar. É o peso do arrependimento, misturado com vergonha, orgulho ferido e aquele pensamento que não larga. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse esperado um pouco mais. Márcia também pensava assim. Só que, quando percebeu, o marido que ela desprezou, o homem simples do chapéu de palha que ela chamava de atrasado, tinha se tornado um dos criadores de gado mais poderosos do país. E o amante rico pelo qual ela largou tudo, o símbolo da vida elegante que tanto sonhava, estava afundando em dívidas, fugindo de cobranças e implorando favores para gente que antes o chamava para festas e jantares. Até que, em um único dia, tudo virou. A casa luxuosa, as joias, os carros, os convites, sumiram como se nunca tivessem existido. E, pela primeira vez na vida, Márcia se viu de frente para a verdade que evitou por anos. Não era o dinheiro que a humilhava ou a engrandecia, eram as escolhas dela. No final desta história, você vai entender como uma mulher que humilhou o marido na frente de toda a cidade acabou ajoelhada diante dele, pedindo uma segunda chance, enquanto ele tinha nas mãos o poder de levantá-la ou deixá-la cair de vez. Enquanto escuta, se essa história já prendeu um pouco da sua atenção, deixe seu like para ajudar a divulgar o canal. Escreva nos comentários se este é o primeiro vídeo que você está vendo aqui e de onde você está assistindo. É sempre bom saber até onde essas histórias estão chegando. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e não perder as próximas histórias. Agora, vamos conhecer a história de Márcia, de Otávio e de como uma escolha feita no orgulho pode mudar o destino de uma vida inteira. Naquela região de fazendas, quando alguém falava o nome de Otávio, até quem nunca tinha pisado no campo sabia de quem se tratava. Ele era o menino que começou ajudando o pai a cuidar de meia dúzia de cabeças de gado magro, e em poucos anos, se tornou dono de uma das maiores fazendas de criação da região. Terra não lhe faltava. Gado, então, era contado às milhares de cabeças. Mas, para ele, o verdadeiro orgulho não era o dinheiro. Era olhar para aquele horizonte imenso, ver as cercas bem cuidadas, os funcionários trabalhando, os bezerros nascendo fortes, e saber que tudo aquilo tinha saído de muita luta, de acordar antes do sol e dormir só depois que o último problema do dia estivesse resolvido. Ao lado dele estava Márcia. Pelo menos, era onde todos achavam que ela estava. Quando se casou com Otávio, Márcia ouvia da família inteira que tinha tirado a sorte grande. Um homem trabalhador, que não bebia, não vivia em festas e tratava bem todos à sua volta. Um homem que construía tudo com as próprias mãos. E, como se não bastasse, um homem que, com o tempo, ficou rico. Muito rico. A casa deles na fazenda era ampla, bem cuidada, com varanda grande, piso frio, móveis feitos de madeira forte. Do lado de fora, árvores frutíferas, flores que ela mesma escolheu, um jardim que todo visitante elogiava. Havia uma piscina, um quiosque espaçoso, churrasqueira. Nada de luxo exagerado, mas tudo bonito, confortável e, principalmente, deles. Tinham uma filha, Rafaela, que crescia correndo pelo terreiro, acostumada a ver o pai sobre o cavalo, o cheiro de capim, o barulho distante do gado sendo tocado de um lado para outro. Para a menina, aquele era o paraíso. Mas, para Márcia, aquele mundo tão grande parecia pequeno demais. Ela olhava as revistas, via as fotos na televisão, as novelas, as festas nos grandes centros. Sonhava com roupas diferentes a cada semana, com jantares em restaurantes famosos, com viagens para lugares que só via de longe. No fundo, Márcia não suportava a ideia de envelhecer ali, naquela varanda, ouvindo o mesmo som de pássaros todos os dias. Otávio percebia que algo nela andava inquieto, mas não sabia dar nome para aquilo. Para ele, a fazenda sempre foi sinônimo de segurança, de futuro. Ele se esforçava para dar a Márcia conforto. Comprava o que ela pedia, mandava buscar coisas da cidade, reformou a casa quando ela reclamou que estava antiga demais. Mas, por mais que tentasse, parecia nunca ser suficiente. "Você viu a festa da prima da Lúcia na cidade?" perguntou Márcia certa noite, enquanto jantavam. Tudo tão moderno, tão diferente. Até as taças eram finas, elegantes. "Aqui a gente usa o mesmo serviço há anos." Otávio mastigou devagar, pensando numa resposta que não soasse grossa. "Se você quiser taças novas, a gente compra, Márcia. Não tem problema." Ela suspirou, como se ele não tivesse entendido.
Não é só isso, Otávio. É o clima. A cidade tem outro ar. As pessoas são diferentes. Conversam de outros assuntos. Aqui é sempre a mesma coisa: gado, chuva, cerca, pasto. Eu me sinto parada no tempo. Aquelas palavras, repetidas de tempos em tempos, furavam devagar o coração de Otávio. Ele não sabia falar bonito, não sabia argumentar com frases cheias de efeito. Sabia apenas o que sentia: gratidão por tudo que tinha construído e orgulho da vida simples e honesta que levava. A gente pode ir mais vezes à cidade, se você quiser, arriscou ele. Ficar uns dias lá, levar a Rafaela. Mas nossa vida é aqui, você sabe. Márcia deu de ombros. Pois é, nossa vida é aqui. Ela dizia isso de um jeito que parecia mais uma prisão do que uma bênção. Com o tempo, começou a passar mais dias na cidade para resolver coisas, como dizia. Ia comprar roupas, cuidados de beleza, visitava amigas, frequentava cafés onde quase ninguém conhecia o cheiro de curral. Rafaela ficava na fazenda, estudando numa escola próxima, ajudando a mãe de Otávio em algumas tarefas, e esperando o fim de semana para, quem sabe, a mãe aparecer mais animada. Otávio tentava não reclamar. Ele confiava na esposa. Achava que fosse apenas uma fase, um incômodo passageiro. Pensava: ela vai ver que isso tudo é fuga e vai valorizar mais o que temos aqui. Mas, enquanto ele alimentava aquela esperança silenciosa, algo se aproximava devagar, como uma tempestade que vem surgindo no horizonte. Um homem de fala mansa, perfume caro e promessas muito bem arrumadas. E seria esse homem que, em pouco tempo, colocaria toda a vida de Márcia e Otávio de cabeça para baixo. No dia em que ele pisou na fazenda pela primeira vez, ninguém imaginava que não era só um visitante. Era o começo de uma queda. Otávio estava na porteira principal quando a caminhonete importada parou levantando poeira na estrada. O veículo brilhava diferente dos carros da região. Era o tipo de carro que chamava atenção não pela utilidade, mas pelo status. De dentro, desceu Luciano. Camisa bem cortada, calça alinhada, sapatos limpos demais para quem dizia que queria conhecer gado de perto. O relógio no pulso não era simples. O cabelo bem arrumado, o sorriso treinado. Seu Otávio? Perguntou, estendendo a mão. Prazer, Luciano. Eu sou da capital, trabalho com investimentos. Me falaram muito do senhor. Quis vir pessoalmente. Otávio apertou a mão com firmeza, como sempre fazia. Seja bem-vindo. Aqui a gente não tem muito luxo, mas tem café quente e negócio sério. Luciano riu, como se achasse graça na simplicidade do anfitrião. É justamente isso que procuro. Gente séria. Temos um grupo interessado em investir pesado no setor de pecuária. Queremos parceiros fortes na região. Enquanto conversavam no terreiro, Márcia observava da janela da sala. Os olhos dela não se prenderam nos documentos que o visitante carregava. Pararam nos detalhes que, para ela, diziam mais do que qualquer planilha. O corte da roupa, a postura, o jeito de falar, o carro moderno, o celular sempre em cima da mesa. Quando Nivaldo, o capataz, entrou na cozinha para tomar um copo d'água, comentou: Dona Márcia, chegou um sujeito chique aí. Só falta descer de cima do salto. Nunca vi um relógio daquele tamanho no braço de homem. Ela sorriu, ajeitando o cabelo. E Otávio? Está tratando dele bem? Tá sim. Já levou o homem para ver o curral novo. Márcia respirou fundo, pegou um espelho pequeno e conferiu a maquiagem. Depois, caminhou até a varanda com o vestido que gostava de usar quando ia à cidade. Queria estar apresentável, como dizia. Quando os dois homens se aproximaram da casa, Luciano a viu e, por um breve segundo, pareceu surpreso. Esta é Márcia, minha esposa, apresentou Otávio, com orgulho sincero na voz. Luciano segurou a mão dela com delicadeza. Prazer enorme, Márcia. Agora entendi por que falaram que aqui tinha beleza dentro e fora da fazenda. Otávio riu, achando apenas um elogio educado. Márcia, porém, sentiu algo diferente. Não era só cortesia. Luciano olhava nos olhos dela mais tempo do que o necessário. Durante o almoço, Luciano contava histórias da cidade. Fala sobre restaurantes cheios de luz, sobre eventos, sobre pessoas importantes que conhecia. A cada frase, os olhos de Márcia brilhavam um pouco mais. E a senhora? Gosta da vida no campo? Perguntou ele, em certo momento. Ela hesitou por um instante. Otávio ficou atento à resposta. Gosto, disse, escolhendo as palavras.
Mas confesso que sinto falta de algumas coisas da cidade. Luciano inclinou levemente a cabeça, interessado. Imagino. A cidade tem outro ritmo mesmo. Mas, com a estrutura que o Sr. Otávio tem aqui, podiam conciliar mais, não é? Comentou, olhando de Márcia para o marido, como quem lança uma semente no meio da mesa. Otávio desviou o assunto para detalhes do negócio. Queria falar de gado, de logística, de contrato. Luciano parecia se importar, mas sempre arrumava uma forma de decorar a conversa com histórias de luxo, viagens e pessoas conhecidas. Nas semanas seguintes, as visitas se repetiram. Luciano dizia ter algo grande para propor a Otávio e precisava vir pessoalmente, analisar os números, caminhar pelo pasto, ver as boiadas. Cada visita era também mais tempo perto de Márcia. Ele sabia falar o que ela gostava de ouvir. Essa sua elegância não combina só com varanda de fazenda, Márcia. Você ficaria deslumbrante num evento na capital, comentava, sorrindo. Já pensou? Saindo de casa pronta, um carro te esperando na porta, todo mundo te olhando. Ela ria, meio sem graça, mas a ideia ficava ali, rondando. Um dia, quando Luciano e Otávio estavam sozinhos no escritório improvisado da fazenda, o visitante lançou a proposta. Seu Otávio, seu gado é bom, sua terra é excelente. Se o senhor topar, podemos abrir um fundo de investimento, expandir ainda mais suas operações, levar sua marca para fora do estado. Transformar isso aqui em algo muito maior. Otávio coçou o queixo. Eu nunca precisei de fundo para crescer, Luciano. Sempre comprei com o que eu tinha. Gosto de dormir sabendo que não devo nada para ninguém. Não estou falando de dívida, estou falando de alavancar, corrigiu Luciano, com jeito paciente. É outro nível. Confia em mim. Eu já fiz isso com outros produtores. Otávio pediu tempo para pensar. Não seria um passo qualquer. Era a fazenda inteira que estaria em jogo. Naquela noite, enquanto ele estudava os papéis, Márcia entrou no escritório. E então? Vai aceitar? Ainda não sei, respondeu Otávio. Eu não vivo nesse mundo de papelada, de fundo, de investimento. Sempre foi tudo simples. Tenho medo de mexer no que está funcionando. Márcia cruzou os braços. Medo de crescer? É isso. A pergunta cortou fundo. Ele ergueu os olhos, surpreso. Não é medo de crescer, Márcia. É prudência. Ela suspirou, impaciente. Prudência demais vira acomodação, Otávio. Você tem uma chance de entrar de vez nesse outro mundo e ficar aí agarrado em cerca e pasto. Aquela foi uma das primeiras vezes em que ela falou do trabalho dele com desdém tão claro. Otávio sentiu como se alguém tivesse apertado o peito por dentro. Foi essa cerca e pasto que colocou comida na mesa, que te deu essa casa, essa piscina, essa vida toda, respondeu, sem elevar o tom, mas firme. Márcia deu de ombros. Eu sei. Só que eu quero mais. Ele ficou em silêncio. Sabia que parte daquele mais ele não poderia dar. Porque, mesmo que aceitasse os negócios de Luciano, o coração de Otávio continuaria sendo de homem do campo. E ele ainda não tinha percebido que, para Márcia, não era só uma questão de dinheiro. Era uma questão de estilo de vida. Enquanto o silêncio tomava conta do escritório, do lado de fora, o mundo parecia seguir igual. Mas, dentro daquela casa, algo tinha se quebrado, mesmo que ninguém soubesse dar nome ainda. E Luciano, com toda a sua lábia, soube sentir o cheiro dessa rachadura à distância. Era por ali que ele pretendia entrar. Luciano percebeu rápido o incômodo de Márcia. Cada vez que vinha à fazenda, trazia uma novidade da cidade. Uma história de salão de beleza, um comentário sobre uma loja nova, fotos no celular de lugares elegantes. Você ficaria perfeita num jantar daquele, dizia, mostrando uma foto de uma mesa iluminada, gente vestida com roupas finas. Esse seu jeito não é de mulher que nasceu para ficar contando bezerro. Márcia começou a passar mais tempo ao lado dele durante as visitas do que ao lado do próprio marido. No começo, Otávio não via maldade. Achava que era natural. Visitante da cidade, assunto diferente, animação, pensava. Mas Nivaldo, que observava tudo com olhos de quem conhecia pessoas, um dia se aproximou de Otávio na beira do curral. Seu Otávio, o senhor me dá licença para falar uma coisa? Fala, Nivaldo. Aqui você sabe que pode falar. O capataz ajeitou o chapéu. Esse Luciano. Não sei, não. Tem coisa nesse homem que meu olho não engole. Parece educado demais, sabe? E fica olhando a dona Márcia de um jeito, esperto.
Otávio franziu a testa. Márcia é minha esposa, Nivaldo. Ele sabe disso. Saber ele sabe, murmurou o capataz. Mas respeitar são outros 500. Otávio preferiu não alimentar aquela desconfiança. Confiava em Márcia. Acreditava na educação de Luciano. E, talvez, também tivesse medo de encarar a ideia de que pudesse estar surgindo algo ali. O tempo passou. As conversas de negócio esfriaram. Sempre havia um motivo para adiar a decisão de Otávio. Luciano parecia não ter pressa em fechar o contrato. Ele tinha pressa em outra coisa. Foi numa viagem de Márcia à cidade que tudo começou a mudar de verdade. Ela foi sozinha, dizendo que precisava resolver coisas de banco e fazer alguns exames. Ficaria 2 dias. Otávio, como sempre, confiou. Despediu-se dela com um beijo simples na testa, pediu que ligasse quando chegasse, perguntou se precisava de dinheiro. Mandou o motorista até metade do caminho, depois ela seguiu com uma amiga da cidade. Naquela noite, perto da hora em que costumava ligar, o telefone de Otávio tocou. Era Rafaela, que estava na casa da avó, na cidade vizinha, onde estudava durante a semana. Pai, a mãe está aqui perto de casa. Vi ela passando no carro daquele moço, o Luciano. Eles estavam rindo. Otávio sentiu o chão balançar por um instante. Tem certeza, filha? Tenho. O carro dele é muito diferente. E eu reconheci ele. Eles nem me viram. Ele respirou fundo. Tá bem, filha. Vai dormir, está tarde. Amanhã a gente conversa. Desligou e ficou sentado, em silêncio, olhando para o nada. Era como se uma peça de um quebra-cabeça que ele não queria montar tivesse caído bem no meio da mesa. No dia seguinte, ele não ligou para Márcia. Esperou que ela ligasse. Ela não ligou. Quando voltou para a fazenda, 2 dias depois, Otávio percebeu de longe um brilho diferente no olhar dela. Não era apenas cansaço de viagem. Era como quem volta de um lugar do qual não queria ir embora. Como foi na cidade? Perguntou ele, tentando soar normal. Cansativo, respondeu, rápida demais. Muita coisa para resolver. Naquela noite, ele decidiu não tocar no assunto de Luciano. Mas a angústia cresceu. Algumas semanas depois, a verdade apareceu de forma dura. Era um sábado de sol, dia em que muitos funcionários estavam pela fazenda, ajudando em diferentes tarefas. Luciano chegou de surpresa, mais arrumado do que o normal. Pediu para falar com Otávio e Márcia juntos. Reuniram-se na varanda. Alguns empregados passavam de vez em quando ali perto, sempre curiosos com qualquer novo movimento. Seu Otávio, eu vim aqui hoje para ser sincero com o senhor, começou Luciano, fazendo cara de homem angustiado. Eu tentei evitar isso, mas não consigo mais. Otávio franziu o senho. Evitar o quê? Luciano respirou fundo, como se estivesse sofrendo. Eu e a Márcia estamos apaixonados. O silêncio que caiu foi tão pesado que parecia que até o vento tinha parado de soprar. Otávio olhou primeiro para Luciano, depois para Márcia. Os olhos dele procuravam, desesperados, alguma negação, algum desmentido. Mas ela não disse nada. Não houve protesto, não houve isso é mentira. Apenas baixou os olhos, envergonhada, e, ao mesmo tempo, estranhamente aliviada. É verdade isso, Márcia? Perguntou Otávio, com a voz mais baixa do que gostaria. Ela demorou para responder, como se cada palavra pesasse toneladas. Eu não queria que fosse assim. Mas é. Um dos peões que passava perto ouviu a frase inteira. Em pouco tempo, a notícia se espalhou pela fazenda como fogo em capim seco. E foi exatamente ali, naquele espaço aberto, na frente de gente simples que sempre respeitou o casal, que a humilhação de Otávio começou. Luciano continuou, como se estivesse oferecendo uma saída justa. Eu não queria enganar o senhor, Otávio. A Márcia merece ser feliz. E o senhor também. Eu posso dar a ela a vida que ela sempre sonhou. Cidade grande, conforto, tudo o que ela merece. Sei que o senhor é um homem de posses, mas o meu mundo é outro, é mais, alinhado com o dela. Otávio sentiu o rosto queimar. Não era de raiva apenas. Era de vergonha. A sensação de que o orgulho que tinha como homem, como marido, estava sendo pisado ali, diante de quem trabalhava para ele. Então é isso? Perguntou, olhando para Márcia. Você quer ir embora com ele? Ela levantou o queixo. Naquele momento, o orgulho falou mais alto do que qualquer lembrança boa. Eu quero uma vida diferente, Otávio.
Você é trabalhador, ninguém discute. Mas você não me acompanha. Eu cansei de ser a mulher do fazendeiro que só sabe falar de boi. Eu quero ser vista, quero viver outras coisas. As palavras eram como golpes. Cada sílaba aumentava a dor. E nossa filha? Perguntou ele, num fio de voz. E a Rafaela? Márcia hesitou. Falou mais baixo. Ela vai entender. Ela já está grande. Entender o quê? Otávio pensou. Que a mãe trocou o pai por um homem da cidade, que aparecia de carro bonito e promessa na boca. Mas ele não tinha forças para discutir ali. O coração doía demais. Quer se separar, então, resumiu ele. É isso. Quero, confirmou ela, sem olhar direto nos olhos dele. Eu e Luciano vamos começar uma vida juntos. Luciano colocou a mão no ombro de Márcia, como se fosse um herói salvando uma dama de uma prisão dourada. Eu vou cuidar bem dela, pode ficar em paz, disse, como se estivesse fazendo um favor. Otávio respirou fundo, lutando para manter a dignidade. Minhas contas estão todas em dia. Tudo que nós temos, nós construímos juntos. Você vai ter a parte que é sua, Márcia. Eu não vou tirar nada que te pertence. Mas você está jogando fora algo que dinheiro nenhum compra. Ela riu de leve, com uma ironia que depois lembraria com arrependimento. Amor não paga a conta, Otávio. Foi no meio daquele silêncio constrangido, com alguns funcionários fingindo que não ouviam, que ele sentiu a maior humilhação da vida. Ser trocado, não em segredo, mas assim, como se fosse pouco, como se todo esforço, todo cuidado, toda história não valessem nada. O divórcio saiu rápido. Otávio, mesmo magoado, não quis brigar por bens. Deu a Márcia uma parte justa de tudo, como prometeu. Ela saiu da fazenda com o carro cheio, cabeça erguida, como se estivesse, enfim, se libertando. Você está cometendo um erro, filha, disse a mãe de Otávio, com os olhos marejados, na despedida. Erro é ficar parada, dona, respondeu Márcia, segurando o choro. Eu mereço ser feliz. Ela entrou no carro de Luciano e foi embora, deixando para trás não só a casa, mas a imagem de uma mulher que um dia foi simples, grata, parceira. A que saía dali era outra. Otávio ficou parado na varanda, vendo a poeira sumir na estrada. Ao lado dele, Nivaldo e alguns peões, em silêncio respeitoso, como se estivessem assistindo a um enterro. E, de certa forma, era mesmo, o enterro de uma vida que não voltaria nunca mais. O que nenhum deles imaginava era que, alguns anos depois, quem voltaria por aquela mesma estrada, sem nada, cabeça baixa, seria justamente quem hoje saía com tanto orgulho. Na cidade grande, tudo parecia um sonho para Márcia. O apartamento de Luciano era espaçoso, moderno, com janelas grandes, vista para o movimento intenso das ruas. Os móveis eram novos, cheios de detalhes que ela só tinha visto em revistas. As roupas que ele comprava para ela, os restaurantes que a levava, os lugares onde passeavam, tudo era exatamente como ela imaginava quando olhava, da varanda da fazenda, para o horizonte e pensava que merecia mais. No começo, ela nem sentia a falta do cheiro do campo. Acordava à tarde, tomava café em xícaras delicadas, olhava para a cidade acordando pela janela. Achava aquilo o máximo. Luciano a apresentava como minha mulher em todos os lugares. Fazia questão de contar que tinha largado tudo para ficar com ela. Isso dava a Márcia uma sensação de importância. Você é especial, dizia ele. Uma mulher que não se conforma com qualquer coisa. Gosto disso. Ele a levou em salões de beleza caros, comprou perfumes, sapatos, bolsas. Mostrou lojas que ela antes só veria à distância. E, para completar, parecia sempre ter dinheiro para tudo. Nossas aplicações rendem bem, explicava ele, com o ar de quem dominava todos os segredos do mercado. Fica tranquila. Eu sei o que faço. No entanto, com o passar do tempo, pequenos sinais começaram a aparecer, discretos, como rachaduras em uma parede aparentemente firme. Uma ligação mais tensa aqui, um comentário atravessado ali. Não posso falar agora, estou resolvendo uma questão complicada, dizia Luciano, alterado ao telefone, trancado no escritório do apartamento. Márcia perguntava o que estava acontecendo, e ele respondia com um sorriso cansado. Coisa de negócio, minha querida. Quanto mais a gente sobe, mais o vento bate forte. Normal. Ela aceitava. Afinal, não entendia do mundo dele. Confiava naquela segurança que ele mostrava. Foi só quando algumas contas começaram a chegar atrasadas que Márcia percebeu que algo estava muito errado. Luciano,
Por que estão cobrando de novo essa conta de energia? Perguntou ela, olhando o envelope. Ah, foi só um atraso de transferência. Já está resolvido, despistou ele. Mas não estava. Chegaram cartas de bancos, notificações de cartões, mensagens no celular dele com tom de cobrança. Ele começou a perder a paciência com ligações, a evitar sair com a mesma frequência, a escolher lugares menos caros para ir. A gente tem que dar uma segurada, disse ele, numa noite. O mercado deu uma virada. Alguns investimentos não renderam como eu esperava. Márcia ficou em silêncio, engolindo em seco. Mas vai passar, né? Insistiu. Claro que vai, respondeu, rápido demais. Sou eu. Eu sempre dou um jeito. Só que, pela primeira vez, ela sentiu um pequeno medo, escondido no meio de tantas promessas. Enquanto isso, notícias começaram a circular discretamente em rodas de conversa onde, antes, o nome de Luciano era citado com respeito. Alguns sócios se afastaram, alguns convites deixaram de chegar. Ele enlouquecia atrás de negociações, tentando cobrir um buraco abrindo outro. Você não quer voltar a trabalhar com o gado, com seu ex-marido? Sugeriu um antigo contato, em uma conversa tensa. A frase atingiu Luciano em cheio. Eu não volto para a sombra de fazendeiro nenhum, rebateu, ofendido. Aquilo é outro mundo. O meu é aqui. Mas o mundo dele estava caindo. Um dia, Márcia ouviu uma conversa na porta do elevador, sem que percebessem que ela escutava. Dizem que ele está atolado até o pescoço, comentou uma mulher, cochichando para outra. Eu soube que até penhora já estão pedindo, respondeu a outra. Aquele brilho todo era só fachada. Uma pena, e uma vergonha. Márcia sentiu o rosto queimar. Não era apenas pelo que diziam de Luciano. Era porque, em cada comentário, parecia que falavam dela também. Afinal, foi naquele brilho que ela apostou tudo, inclusive a própria honra. Quando chegou ao apartamento, encontrou Luciano sentado à mesa, rodeado de papéis. Luciano, é verdade o que andam falando? Perguntou, com a voz trêmula. Que você está, atolado? Ele ergueu os olhos, cansados, irritados. Você andou ouvindo conversa de vizinha, é isso? Cortou. É claro que tem dívida. Todo empresário grande tem. Faz parte do jogo. Mas estão falando em penhora. Ele fechou os punhos. Estão exagerando. Tem gente que torce contra. Você precisa confiar em mim, Márcia. Foi por isso que você largou a sua vida lá atrás, não foi? Por acreditar em nós? Ela se calou, ferida pelas próprias escolhas. O tempo foi passando. As contas aumentaram. Algumas roupas começaram a ser vendidas, joias desapareceram discretamente. Um carro foi trocado por um modelo mais simples, com a desculpa de que o outro já estava dando muita manutenção. Mas a gota d'água veio em um dia comum, enquanto Márcia fazia café. O telefone fixo tocou. Alô? Senhora Márcia? Perguntou uma voz firme. Aqui é do escritório jurídico que cuida das ações contra o senhor Luciano. Precisamos que ele compareça ou teremos que tomar medidas mais duras, incluindo bloqueio de bens e retirada de alguns objetos da residência, caso estejam em nome dele. Ela sentiu as pernas falharem. Como assim, retirada da residência? É procedimento normal quando a dívida atinge esse nível, senhora. Já enviamos notificação. Quando Luciano chegou em casa, ela o esperava na sala, com papel nas mãos. Você mentiu para mim, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Está tudo aqui. Você não está apenas com pequenas dívidas. Você está à beira de perder tudo. Ele tentou pegar o papel, mas ela recuou. Eu ia resolver isso, murmurou, nervoso. Você não entende como funcionam as coisas. Eu entendo o suficiente para saber que você construiu um castelo de areia, Luciano. Devolveu ela. E eu larguei minha família, minha dignidade, para morar nesse castelo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, como se fosse um homem completamente diferente daquele que um dia se apresentou na fazenda, respondeu com frieza. Ninguém te obrigou a nada. Você escolheu vir comigo. Aquela frase foi como uma punhalada. Porque era verdade. Dura, seca, mas verdade. Nas semanas seguintes, a situação piorou rápido. Pessoas que antes o chamavam para festas passaram a desviar o olhar. Convites desapareceram. Alguns amigos sumiram sem deixar rastro. A vida de luxo foi encolhendo, peça por peça. Até que chegou o dia em que bateram a porta.
Não era visita. Era oficial de justiça. Foram listando móveis, aparelhos, objetos de valor. Cada item marcado era uma lembrança da ilusão de grandeza em que ela tinha vivido. Márcia, vendo aquilo, sentiu algo dentro dela quebrar de vez. Quando o oficial se retirou, deixando o silêncio pesado no apartamento, ela olhou para Luciano, que andava de um lado para o outro, desesperado. "E agora?" perguntou, quase sem voz. Ele passou a mão no rosto, exausto. Agora eu não sei." Foi naquele momento, entre o medo de perder o teto e a dor de ver sua imagem destruída diante de todos, que uma lembrança começou a apertar o peito de Márcia. A varanda da fazenda, o cheiro de café, o som distante do gado, a voz calma de Otávio, sempre dizendo que preferia dormir sem dívidas. Ela tinha trocado aquilo por promessas. E, pela primeira vez, uma pergunta surgiu em sua mente com força real: e se eu tivesse ficado? A resposta doía mais do que qualquer cobrança de banco. Mas o que ela ainda não sabia é que aquele homem simples que ela abandonou não era mais apenas um grande fazendeiro. Em silêncio, Otávio tinha se tornado algo ainda maior. E o destino, caprichoso, começaria a cruzar os caminhos deles de uma forma que nem ela, nem Luciano, nem a cidade inteira poderiam imaginar. Os meses seguintes foram um desfile de perdas. Luciano, pressionado por credores, começou a desaparecer por longos períodos, dizendo que estava correndo atrás de soluções. Voltava abatido, irritado, muitas vezes calado. Márcia passou a viver com o coração apertado, esperando a próxima notícia ruim. Em pouco tempo, o apartamento foi trocado por um menor. Depois, o carro foi vendido. E, cada vez que uma coisa saía de cena, entrava no lugar um sentimento de vazio, de derrota. Um dia, em uma discussão mais acalorada, Márcia soltou, sem pensar: "Eu larguei uma vida inteira por você, Luciano. Você prometeu que comigo seria diferente." Ele explodiu. "Eu prometi o que eu achava que podia cumprir. Você também prometeu um monte de coisa lá na fazenda e não cumpriu. Não vem jogar tudo nas minhas costas." O silêncio que se fez depois daquela frase foi pior que qualquer grito. Porque, no fundo, os dois sabiam que carregavam culpa. Foi numa manhã chuvosa, com o barulho da água batendo nas janelas, que Márcia se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Não era apenas a aparência. Eram os olhos. Havia neles um peso que não tinha a ver com idade, mas com escolhas. Pegou o celular e, depois de muito hesitar, abriu a lista de contatos. O dedo desceu devagar, até parar em um nome que não via há anos: Rafaela. O coração disparou. Será que ela ainda tem o mesmo número? Será que vai atender? Será que me odeia? Pensou. Respirou fundo e apertou o botão de chamada. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Quando ela já pensava em desligar, uma voz atendeu, mais madura do que se lembrava, mas ainda com um timbre conhecido. "Alô? Rafa, é a mãe." Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos que pareceram horas. "Oi", respondeu a jovem, fria, contida. "Como você está?" perguntou Márcia, tentando soar tranquila. "Bem." "E a senhora?" devolveu a filha, num tratamento distante. Márcia sentiu a formalidade como um tapa. "Eu não estou muito bem", confessou. "As coisas aqui complicaram. Eu queria falar com você. Te ver." Rafaela demorou a responder. "Eu sempre quis falar com a senhora, mãe. A diferença é que, quando eu ligava, ninguém atendia, ou você estava sempre ocupada", disse, sem elevar o tom, mas ferindo mais do que se gritasse. Uma lágrima escorreu dos olhos de Márcia. "Eu errei muito, filha. Eu sei disso. Mas agora eu não sei mais para onde ir." Houve outro silêncio. Depois, Rafaela perguntou, direta: "E o Luciano?" Márcia fechou os olhos. "Ele está tentando resolver. Mas a situação é grave. Eu pensei em voltar para a cidade pequena. Pelo menos por uns dias. Ver você. Ver." Ela não teve coragem de dizer seu pai. Mas Rafaela entendeu. "O pai está bem", informou a jovem. "Bem demais, para falar a verdade. A fazenda cresceu muito, mãe. Ele investiu em tecnologia, comprou mais terras, fez parcerias. Hoje ele é referência. Vira e mexe vem gente de longe aprender com ele." Cada palavra era uma mistura de orgulho e dor para Márcia. Orgulho pelo sucesso de Otávio. Dor por não ter estado lá para ver aquela construção.
Fico feliz por ele, sussurrou. Eu duvido, respondeu Rafaela, sem crueldade, mas sem mentir. Márcia respirou fundo. Eu mereço isso, admitiu. Mas, mesmo assim, será que ele me receberia? Nem que fosse para eu pedir perdão, olhar nos olhos dele e da sua avó. Do outro lado, Rafaela hesitou. O pai não fala mal da senhora, contou. Pelo menos não na minha frente. Quando alguém comenta alguma coisa, ele diz só que cada um segue a vida que escolhe. Mas, dá para ver que ele ainda se machucou muito. Eu sei, respondeu Márcia, com a voz embargada. Eu machuquei o homem que menos merecia isso. A conversa foi curta. No fim, Rafaela disse apenas: se a senhora vier, me avisa. Eu posso te encontrar na rodoviária. Mas não espere que tudo volte a ser como era. Eu não sei se consigo. Só de ouvir sua voz, eu já ganhei mais do que merecia, murmurou Márcia. Desligou e ficou ali, abraçada ao próprio corpo, tentando reunir coragem para enfrentar o que viria. Naquele mesmo dia, procurou Luciano. Eu vou embora, disse, sem rodeios. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas não exatamente chocado. Parecia que, em algum lugar do coração, já esperava por isso. Vai para onde? Perguntou, com um misto de cansaço e irritação. Para minha cidade. Ver a Rafaela. Ver a mãe do Otávio. Tentar resolver alguma coisa dentro de mim. Luciano riu, sem humor. Resolver o quê? A culpa. Ela o encarou, firme. Resolver o que dá para resolver. O resto, eu vou ter que carregar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou, duro. Vai lá, então. De repente o fazendeiro te pega de volta. Ele está tão rico agora que deve dar até para você humilhar de novo, se quiser. Eu não vim aqui para te humilhar, Luciano. Eu vim porque acreditei em você e porque queria fugir da vida que eu tinha, respondeu Márcia, calmamente. Mas agora eu sei que o problema nunca foi a vida. Foi o jeito que eu olhava para ela. Ele não tinha mais forças para discutir. Estava afundado demais nos próprios problemas. Faz o que quiser, Márcia. De verdade. Eu não tenho nada para te oferecer mesmo, disse, jogando a toalha. Ela arrumou uma mala simples com o que restou de roupas mais discretas. Olhou pela última vez para o apartamento que já tinha sido sinônimo de vitória e agora era apenas lembrança de um erro. Na rodoviária, enquanto esperava o ônibus para voltar à sua cidade, Márcia observava rostos cansados, malas gastas, crianças sonolentas. Em muitos daqueles rostos, reconhecia algo de si mesma, a mistura de medo e esperança. A viagem foi longa. Cada quilômetro percorrido era um mergulho no passado. A cada placa na estrada apontando a proximidade da cidade, o coração batia mais forte. Quando o ônibus parou, Rafaela esperava, como prometera. Não correu para abraçá-la. Ficou parada, olhando a mãe descer com passos hesitantes. Oi, mãe. Oi, minha filha. O abraço que veio depois não foi apertado, mas também não foi gelado. Era o abraço de duas pessoas que tinham muito o que conversar, mas não sabiam por onde começar. Você está diferente, comentou Rafaela, olhando a mãe de cima a baixo. O tempo passa para todo mundo, tentou brincar Márcia, sem graça. Não é só o tempo. Caminharam em silêncio até o ponto de táxi. No caminho, ouviram cochichos aqui e ali. Em cidade pequena, todas as histórias têm público. E a de Márcia era uma das mais comentadas. Você vai ficar onde? Perguntou Rafaela. Se sua avó me aceitar em casa, lá. Mas antes eu preciso falar com seu pai. Rafaela mordeu o lábio inferior, preocupada. Ele está na fazenda, como sempre. Mas, mãe, não espere que ele sorria quando te vir. Eu não espero nada além do direito de pedir perdão, respondeu Márcia, com sinceridade. Algumas horas depois, com a tarde já caminhando para o fim, um carro simples as deixou na entrada da estrada de terra que levava à fazenda. Márcia decidiu fazer o resto do caminho a pé. Eu vou com você até a porteira, disse Rafaela. Mas lá dentro, é entre vocês dois. Enquanto caminhavam, Márcia sentia cada passo como um ajuste de contas com o próprio passado. A poeira subindo, o cheiro da terra, o som distante do gado. Tudo aquilo que um dia ela desprezou agora parecia mais valioso do que qualquer brilho falso da cidade. Ao longe, a fazenda surgiu, maior do que ela se lembrava. Havia novas construções, silos mais altos, cercas melhor alinhadas.
Uma placa discreta trazia o nome da propriedade, agora conhecido em muitas regiões. Dava para ver movimento de caminhões, sinal de que o negócio de Otávio tinha realmente crescido. Chegaram à porteira principal. Rafaela parou. Mãe, daqui para frente, é com a senhora, disse, com os olhos marejados. Eu vou voltar para a casa da avó. Se precisar de mim depois, me chama. Márcia assentiu, com um nó na garganta. Obrigada por ter vindo até aqui, filha. Eu não merecia nem isso. Merecer ou não, você ainda é minha mãe, respondeu Rafaela, antes de dar meia volta e seguir pela estrada. Ficando sozinha diante daquela porteira, Márcia sentiu as pernas tremerem. Enxergou, à distância, a varanda onde já tinha tomado tantos cafés. Viu um homem de chapéu caminhando devagar pelo terreiro, observando algo. Era ele. Otávio. Ela respirou fundo, empurrou a porteira e deu o primeiro passo para dentro da fazenda que um dia chamou de prisão e agora enxergava como o único lugar onde poderia, talvez, reencontrar um pouco de paz. E, quando chegou mais perto da casa, pronto para finalmente chamar por ele, um som familiar cortou o ar. Márcia. A voz não era de Otávio. Ela virou o rosto na direção de quem chamava, e o que viu ali, parado na varanda, fez seu coração quase parar. Era algo que jamais esperava encontrar naquele retorno. Márcia. Ela virou devagar, com o coração disparado, certa de que veria algum parente de Otávio, talvez a mãe dele, talvez Nivaldo. Qualquer rosto conhecido já seria difícil bastante. Mas o que viu fez o sangue gelar. Ali, parado na varanda onde tantas vezes se sentiu dona da casa, estava Luciano. Não era o mesmo homem que um dia desceu de uma caminhonete brilhante, de relógio chamativo e sorriso seguro. O Luciano que estava ali parecia menor. Mais magro, ombros caídos, pele marcada pelo sol, roupa simples, bota empoeirada. O relógio de luxo tinha sumido. O perfume caro foi substituído pelo cheiro de terra. Ele usava um boné com a aba gasta. Nas mãos, um caderno de anotações e uma caneta comum. Quem olhasse de longe, veria apenas mais um funcionário. Os dois ficaram alguns segundos se encarando, como se o tempo tivesse parado bem naquele ponto da estrada da vida. Luciano, murmurou Márcia, sem acreditar. Ele respirou fundo, visivelmente desconfortável. Sou eu. Ela deu alguns passos em direção à varanda, ainda atordoada. O que você está fazendo aqui? Luciano abriu um sorriso sem graça, misturado de vergonha e cansaço. Trabalhando, respondeu. Aqui agora é meu lugar. A palavra trabalhando naquela fazenda, aplicada a ele, parecia uma ironia do destino. O mesmo homem que um dia ofereceu a ela o mundo da cidade grande agora ganhava o pão justamente no lugar que ele chamava de outro mundo. Márcia sentiu as pernas falharem e sentou-se no primeiro degrau da varanda, tentando processar tudo. Como assim? Insistiu. Você trabalha para Otávio. Luciano deu de ombros. A vida dá voltas, Márcia. Voltas que a gente nunca imagina. Ela fechou os olhos por um instante, lembrando de cada frase que ouviu dele no apartamento, de cada crítica que ele fez ao homem do campo, de cada promessa de que estaria sempre por cima. Então, você veio atrás dele? Perguntou, ainda meio perdida. Atrás de dinheiro. Ele se recostou no batente da porta, olhando para o terreiro como se buscasse coragem ali. Não só de dinheiro. No começo, foi de desespero mesmo. Depois, foi de uma coisa que eu nunca imaginei precisar. Chão. Márcia não entendeu. Chão? Isso, confirmou Luciano. Lugar firme para pisar. Na cidade, quando tudo desabou, ninguém queria nem me ver. Eu bati em muitas portas. A maioria fechou. Outras abriram só para me lembrar do que eu já fui. A única que ficou realmente aberta foi justamente a que eu menos achei que teria motivo para me receber, a de Otávio. Ela sentiu o peito apertar. O Otávio te ajudou? Luciano assentiu. Eu vim até aqui atrás de um negócio. Queria vender uma ideia, alguma coisa que me desse comissão, qualquer coisa que me tirasse da lama. Cheguei disposto a ser humilhado, a ouvir um bem feito. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Perguntou Márcia, com a voz quase sussurrada. Me ouviu, respondeu Luciano, simples. Me ouviu como um homem escuta outro homem, não como um vencedor escuta um derrotado. E, no fim da conversa, em vez de me virar as costas, ele disse, se você quiser trabalhar de verdade, tem espaço aqui. Não é posição de luxo, não é escritório na cidade,
É serviço de campo, de gestão, de correr atrás. Você aguenta. E eu aceitei. Márcia olhou para as próprias mãos, envergonhada. Era como se o mundo tivesse se invertido. O homem que ela tinha humilhado, chamado de atrasado, agora era quem estendia a mão até para aquele que a tirou de casa. Ele sabe que eu voltei? Perguntou, com medo da resposta. Ainda não. Eu estava indo justamente falar com ele sobre os relatórios quando te vi entrando pela porteira, explicou Luciano. Pela cara dele hoje cedo, ele não esperava surpresa nenhuma. Vai ser um choque. Ela engoliu em seco. E você? O que sente me vendo aqui? Quis saber. Luciano pensou por alguns segundos antes de responder. Sinto um espelho, admitiu. Você voltou para o mesmo lugar de onde saiu. Eu também. Só que, em vez de ser recebido com tapete vermelho, a gente volta com o coração na mão, torcendo para ter pelo menos uma cadeira velha para sentar. As palavras doíam, mas eram verdadeiras. Márcia sabia que não podia perder tempo. Não tinha vindo até ali para conversar com o passado em forma de Luciano. Tinha vindo para encarar o que mais temia, o olhar de Otávio, depois de tudo. Ele está onde? Perguntou, levantando-se devagar. Lá no fundo, perto do novo curral de engorda, respondeu Luciano. Está recebendo uns técnicos. Hoje é dia importante aqui. Ela franziu a testa. Técnicos? Sim, explicou Luciano. Os negócios dele cresceram muito. Ele não é mais apenas um fazendeiro grande. Os números que giram aqui, Márcia, são coisa de gente que aparece em jornal. Se antes ele já era respeitado, agora é referência nacional. Márcia sentiu um frio percorrer a espinha. Cada nova informação aumentava o contraste entre o homem que ela deixou para trás e o homem que ele se tornou. Você acha que ele vai me mandar embora? Perguntou, com sinceridade. Luciano hesitou. Acho que ele vai fazer algo que nem eu, nem você conseguimos fazer na época certa. Escolher com calma, disse. Ele não é mais aquele homem que só sentia e sofria. Ele aprendeu a decidir. Márcia respirou fundo. Precisava encontrar forças em algum lugar, e talvez a própria vergonha fosse agora sua maior aliada. Era ela que a empurrava para frente. Deu alguns passos na direção do terreiro, mas parou e olhou de novo para Luciano. Você se arrepende? Perguntou, de repente. De tudo? Ele a encarou, exausto. Me arrependo de ter confundido brilho com valor, respondeu. E de ter arrastado você junto para um lugar onde nem eu sabia ficar de pé. Mas arrependimento não apaga nada. Só mostra o caminho de volta, se a gente tiver coragem de andar. Ela assentiu devagar. As palavras dele eram duras, mas acertavam em cheio. Eu vou falar com ele, disse. Enfim, seja lá o que acontecer, eu preciso ouvir da boca dele que caminho eu ainda posso seguir. Luciano deu espaço para ela passar. Vai, Márcia. E, se ele te der uma oportunidade, qualquer que seja, não joga fora. Ela começou a caminhar na direção do curral novo, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. Viu caminhões, funcionários, estruturas que não existiam no tempo em que morava ali. Havia um movimento de grande empresa, mas ainda com cheiro de campo que conhecia tão bem. Ao longe, um grupo de homens se destacava. No centro deles, o chapéu de Otávio. Quando ele se virou de lado, o sol bateu no rosto dele. Estava mais maduro, alguns fios brancos apareciam nos cabelos, mas a postura era ainda mais firme do que antes. O olhar, acostumado a decisões grandes, parecia o de alguém que aprendeu a carregar peso sem perder o equilíbrio. Márcia parou por um instante, respirou fundo e, com as pernas trêmulas, seguiu em frente. Aquele encontro não seria apenas o reencontro de dois ex-cônjuges. Seria o encontro de uma escolha antiga com as consequências que ela trouxe. E o que Otávio faria, ninguém ali teria coragem de adivinhar. Márcia se aproximou devagar. A cada passo, podia ouvir trechos soltos da conversa. A taxa de ganho de peso melhorou depois do novo manejo. Ou exportação programada para os próximos meses. Palavras que, algum tempo atrás, ela mal entenderia, mas que agora soavam como sinais claros de um negócio muito maior do que imaginava. Não era só uma fazenda. Era uma estrutura enorme. Um dos técnicos percebeu a presença dela primeiro. Olhou curioso, depois discretamente cutucou o colega ao lado. Em poucos segundos, vários olhos se voltaram para aquela mulher que vinha subindo pela estrada de terra, simples, mas carregando uma história que metade da região conhecia. Por fim, Otávio também notou.
Os olhos dele demoraram um pouco para reconhecê-la. Foram alguns segundos em que o rosto dele pareceu buscar, na memória, uma imagem antiga para encaixar naquela mulher que estava ali, mais envelhecida, mais abatida, mas ainda com o mesmo olhar profundo. Quando reconheceu, o mundo pareceu encolher. Márcia, murmurou, quase num suspiro. Os técnicos, constrangidos, deram alguns passos para trás. Luciano, que vinha chegando para entregar uns relatórios, parou no meio do caminho, sem coragem de se aproximar mais. Por um momento, ninguém disse nada. Foi Márcia quem quebrou o silêncio. Boa tarde, Otávio. Ele tirou o chapéu devagar, um costume de educação que nunca tinha abandonado. Boa tarde. A voz de Otávio não tinha raiva, não tinha grito. Tinha apenas um espanto sereno, de quem é pego de surpresa, mas já viveu o suficiente para não se deixar dominar pelo primeiro impulso. Desculpe aparecer assim, sem avisar, começou Márcia. Eu sei que não tenho mais direito de chegar aqui como se essa fosse minha casa. Otávio olhou em volta, consciente dos olhares curiosos. Vamos conversar em outro lugar, disse. Aqui não é ambiente para isso. Virou-se para os técnicos. Senhores, peço licença por alguns minutos. Nivaldo continua mostrando as instalações. Já volto. Nivaldo, que acompanhava tudo a uma distância respeitosa, assentiu e assumiu a conversa com os visitantes. Os homens se afastaram, deixando um corredor de silêncio entre Otávio e Márcia. Ele caminhou em direção à casa, sem dizer mais nada, e ela o seguiu. Cada passo naquele terreiro trazia uma lembrança. A festa de aniversário de Rafaela, a tarde em que compraram o primeiro jogo de mesa novo, as manhãs em que ele saía cedo para o pasto. Tudo parecia vivo e distante ao mesmo tempo. Na varanda, Otávio parou, afastou uma cadeira para ela, com um gesto automático de gentileza. Pode sentar. Ela olhou para a cadeira, depois para ele. Prefiro ficar em pé por enquanto. Ele deu de ombros e sentou-se. Colocou o chapéu sobre a mesa, cruzou as mãos e esperou. Não iria facilitar a conversa, mas também não iria fugir dela. Márcia respirou fundo. Eu sei que não mereço estar aqui, começou. Sei que o que eu fiz com você não tem justificativa. Eu não vim pedir que você finja que nada aconteceu. Nem tenho essa coragem. Mas eu precisava olhar nos seus olhos e dizer uma coisa que nunca disse direito. Otávio manteve o olhar firme, mas calmo. Diga. Eu errei, confessou, sentindo a voz falhar. Eu te humilhei na frente dos outros. Joguei fora uma vida que qualquer pessoa com juízo teria protegido. Troquei um homem que sempre foi correto, que nunca me faltou com respeito, por um mundo que eu nem conhecia de verdade. E eu paguei caro por isso. Ele não se mexeu. Todo erro tem um preço, comentou. O meu veio em forma de vergonha, de perda, de solidão, continuou ela. E, no meio disso tudo, a lembrança que mais doeu foi a sua. O jeito como você ficou parado naquela varanda, sem gritar, sem me xingar, só segurando a dor. Os olhos de Otávio se perderam por um instante no horizonte. Quando falou, a voz veio mais baixa. Naquele dia, Márcia, eu não senti vontade de gritar. Eu senti vontade de desaparecer. Não era só você que estava indo embora. Era a vida que eu tinha sonhado desde novo, de ter uma família completa, de chegar velho na varanda com a mesma mulher ao lado. Ela apertou as mãos, tentando conter o choro. Eu destruí esse sonho. Você fez a escolha que achou certa naquele momento. Corrigiu ele, sem ironia. Certo para você. Errado para mim. Mas, de um jeito ou de outro, foi escolha. Houve um silêncio pesado. Márcia sabia que ainda faltava dizer o principal. Eu fiquei sabendo de tudo que você conquistou, disse, com esforço. A fazenda cresceu, você ficou ainda mais respeitado, virou referência. Soube até que hoje você é bilionário. Otávio fez uma careta discreta, como quem não gosta da palavra. Os números aumentaram, é verdade. Apareceu gente querendo botar rótulo em cima do meu nome. Mas, no fim do dia, eu ainda deito a cabeça no travesseiro como aquele menino que contava bezerro com meu pai, respondeu. Dinheiro de mais ou de menos não muda isso. Ela assentiu, com um pequeno sorriso triste. Eu achava que dinheiro mudava tudo. Muda muita coisa, admitiu ele. Mas não muda caráter. Não muda o jeito de tratar os outros. E não cura ferida de traição. Só dá mais palco para quem já é do bem ou do mal. Ela respirou fundo. Eu vi o Luciano aqui, contou, por fim. Não esperava.
Otávio apenas inclinou a cabeça, como se aquilo não fosse novidade para ele, o que, de fato, não era. Ele está trabalhando. Tem cumprido o horário direitinho, tem se esforçado. Errou feio na vida, como a gente sabe, mas está tentando pagar o preço com serviço. Aqui ninguém é perfeito, mas quem quer mudança ganha pelo menos uma chance. Márcia sentiu os olhos marejarem. Você recebeu o homem que ajudou a destruir o seu casamento, e deu uma chance a ele. Otávio a encarou, firme. Eu não recebi o homem que mexeu com a minha vida. Eu recebi um pai de família que estava prestes a perder até o direito de dar um prato de comida para os filhos, disse. Tem horas em que o que a gente sente precisa dar lugar ao que é certo fazer. Ela abaixou a cabeça, vencida. E eu? Perguntou, quase num sussurro. Eu tenho algum lugar em que ainda seja certo eu estar? Otávio não respondeu de imediato. Olhou por um momento para o terreiro, para a estrada, para o curral ao longe. Parecia pesar algo muito maior do que palavras. Quando finalmente falou, não usou raiva, nem ironia. Usou a verdade. Depende do que você veio buscar aqui, Márcia. Ela ergueu o rosto, com o coração na boca. A conversa que viria a seguir não seria simples. Entre o arrependimento dela e as cicatrizes dele, havia um abismo. E, ainda assim, em algum lugar dentro do peito dos dois, restava a pergunta: é possível construir alguma coisa em cima de um chão despedaçado? Márcia respirou fundo, tentando organizar não só as frases, mas anos de sentimentos que nunca tinham sido colocados do lado de fora. Eu vim buscar perdão, disse, enfim. Não sei se mereço. Aliás, acho que não mereço. Mas preciso dele para conseguir seguir em frente. Otávio apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou as mãos. Perdão não é prêmio, Márcia, respondeu, calmo. Não é coisa que a gente entrega porque o outro merece. É algo que a gente decide dar porque já carregou o peso demais nas costas e não quer mais viver preso ao que passou. Ela olhou, surpresa com a clareza daquelas palavras. Então, você já me perdoou? Ele fez uma pausa longa antes de responder. Eu passei muito tempo com raiva de você, confessou. Muita noite mal dormida, muito dia de trabalho em que, mesmo com sol forte, o que doía era outra coisa. Mas teve um momento, lá atrás, em que percebi que, se eu continuasse olhando só para o que você me fez, eu ia ficar parado. E eu não podia. Eu tinha uma filha para criar, uma fazenda para cuidar, gente que dependia de mim para pôr comida na mesa. Ele respirou fundo. Então, um dia, acordei e decidi que ia parar de repetir para mim mesmo a cena da varanda. Ia usar a dor como gasolina. Investi mais, estudei mais, viajei para conhecer outras fazendas, ouvi especialistas, abri a cabeça. Cada vez que eu lembrava do que você fez, eu trabalhava mais um pouco. Foi assim que a fazenda virou o que é hoje. Márcia escutava em silêncio, com as lágrimas já caindo. Um dia, percebi que meu coração não doía mais como antes quando eu lembrava de você. Doía ainda, mas não como ferida aberta. Estava mais para cicatriz. Entendi que, sem perceber, eu tinha começado a te perdoar, concluiu ele. Não por você. Por mim. Ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Eu não sabia. Você nunca quis saber, cortou Otávio, sem agressividade, apenas constatando. Depois que foi embora, nunca ligou para perguntar se a fazenda tinha dado certo ou errado. Não quis saber se eu tinha conseguido pagar as contas, se Rafaela estava bem. Agora que a sua vida caiu, você voltou. Isso dói, Márcia. Mas não vou mentir, dói menos do que doía antes. Ela assentiu, aceitando o golpe merecido. Eu mereço ouvir isso, disse, com humildade. Passei anos fugindo de qualquer notícia daqui. Era como se eu tivesse apagado essa parte da minha vida. Achei que, assim, a culpa ia sumir. Mas não some. Só ficou guardada. Otávio a observou por alguns segundos, vendo uma mulher muito diferente daquela que um dia saiu dali cheia de certeza. Você veio sozinha? Perguntou. Vim, respondeu. Luciano. Luciano está aqui por conta dele. Eu não vim atrás dele. Sinceramente, acho que não tenho mais nada para construir com ele. Tudo que tinha para acontecer com a gente já aconteceu. Ele assentiu, calado. Eu perdi praticamente tudo, Otávio, continuou. A casa, o carro, as coisas que achava que me faziam importante. Amigos. Sumiram. Ficou só a lembrança da minha escolha errada e o eco das coisas que você me dizia, que eu não quis ouvir. Ela respirou fundo e,
num gesto que surpreendeu até a si mesma, desceu um pouco o corpo e se ajoelhou ali mesmo, ao lado da mesa da varanda. Eu sei que é humilhante me ver assim, disse, sem olhar para cima. Mas mais humilhante ainda foi viver longe da verdade. Eu estou aqui para pedir, de coração, me perdoa. Otávio se mexeu na cadeira, desconfortável com a cena. Não gostava de ver ninguém ajoelhado aos seus pés, ainda mais alguém que um dia foi tão próximo. Levanta, Márcia, pediu. Isso não é teatro. Não precisa se ajoelhar para eu te ouvir. Não é teatro, insistiu ela. É só o lugar onde a minha escolha me trouxe. No chão. Hoje, ajoelhar na sua frente é menos doloroso do que foi um dia virar as costas para tudo que você me ofereceu. Ele suspirou, tocado, mas firme. Levanta, vai, repetiu, levantando-se também e estendendo a mão. Ela, com dificuldade, aceitou a mão dele e voltou a sentar-se na cadeira. Ficou de cabeça baixa, envergonhada. Eu não quero que você viva o resto da vida se castigando, disse Otávio. Isso não corrige o passado. O que faz diferença é o que você faz daqui para frente. Ela ergueu os olhos, cheios de expectativa e medo. Então, você me perdoa? Ele segurou o olhar dela por alguns segundos, como quem procura a resposta no fundo do coração, e disse: perdoo. Uma única palavra, simples. Mas, para Márcia, parecia que alguém tinha tirado um peso enorme de cima do peito. O choro que veio depois não era mais só de tristeza. Tinha algo de alívio. Obrigada, murmurou. Você não imagina o que isso significa para mim. Imagino um pouco, sim, respondeu ele. Porque, do meu lado, perdoar também significa muito. Significa que eu finalmente posso olhar para você sem sentir que estou olhando para minha maior derrota. Hoje, quando eu olho, vejo a minha maior lição. Ela respirou fundo, recuperando-se aos poucos. Eu sei que estou pedindo demais, mas, começou, com cuidado. Você acha que existe alguma chance de eu voltar? Não como visitante, mas como sua mulher. As palavras ficaram pesadas no ar. Otávio não desviou o olhar, mas o semblante dele ficou mais sério ainda. Márcia, começou, com calma. Aí é outra conversa. A resposta não veio rápida. Não havia sim fácil nem não simples naquele ponto. O que ele diria a seguir seria talvez a parte mais dura, e também a mais honesta, de toda aquela conversa. O silêncio depois da pergunta de Márcia parecia ter vida própria. Era como se o tempo estivesse testando a coragem dos dois. Por fim, Otávio encostou as costas na cadeira, pensativo. Quando você foi embora, começou, eu não perdi só uma esposa. Perdi a confiança no meu próprio julgamento. Passei muito tempo me perguntando, como é que eu não vi? Como não percebi que ela estava tão insatisfeita? Como é que, mesmo amando tanto, eu não fui suficiente para segurar? Isso machuca um homem. Ela escutava cada palavra como se fosse um espelho mostrando coisas que nunca tinha enxergado. Depois, com o tempo, entendi que amor não segura ninguém que não quer ficar, continuou ele. A pessoa pode ter tudo: carinho, respeito, casa, segurança. Se o coração dela estiver apontado para outro lado, ela vai seguir. Foi aí que eu parei de me culpar. Ele suspirou. Só que, nesse processo, algo em mim mudou. Eu aprendi a separar o que eu sinto do que é bom para minha vida. Aprendi a colocar limite em mim mesmo. E é por isso que eu preciso ser muito sincero com você agora. Márcia apertou as mãos, temendo o que viria. Eu te perdoo como mulher que fez parte da minha história, disse Otávio. Mas não consigo, e nem quero, voltar a ser seu marido. Ela fechou os olhos, como se precisasse de um segundo para segurar a dor. Mesmo preparada para ouvir um não, ainda assim o impacto foi grande. Eu imaginava, murmurou, tentando não desmoronar. Mas ouvir é mais difícil do que pensar. Eu sei, respondeu ele, com sinceridade. Mas seria covardia da minha parte alimentar uma esperança que não existe. Seria ruim para mim, para você, para Rafaela, para todo mundo. Casamento não é remendo de culpa. Ela enxugou discretamente as lágrimas. Você está com alguém? Perguntou, num misto de curiosidade e apreensão. Otávio pensou por um instante antes de responder. Tive uma pessoa por um tempo, contou. Uma mulher boa, honesta. Mas ela morava em outra cidade, tinha a vida dela. Eu tinha a fazenda, o trabalho. Nossas rotinas não se encaixavam. Respeitamos um ao outro e cada um seguiu seu caminho.
Hoje, estou sozinho. Mas não me sinto solitário. Márcia assentiu, compreendendo que não havia uma substituta para culpar. O vazio que ela mesma tinha deixado tinha sido preenchido por outra coisa: maturidade. Então, não há espaço para mim na sua vida, concluiu, triste. Otávio a corrigiu com calma. Não há espaço para você como minha esposa. Isso é diferente. Mas pode haver espaço para você em outras áreas, se você realmente quiser mudar a forma como vive. Ela ergueu o olhar, surpresa. Como assim? Ele respirou fundo, como quem organiza ideias importantes. Rafaela me contou que você está sem rumo, sem casa certa, sem dinheiro, disse. Isso me dói. Não porque você é minha ex-mulher, mas porque é alguém que um dia eu amei muito. Eu não conseguiria dormir em paz sabendo que estou aqui, com tanto, e você aí fora, sem ter onde cair. Isso não tem nada a ver com casamento. Tem a ver com humanidade. Márcia sentiu o coração bater mais rápido. Não ousava criar esperanças, mas a voz dele trazia algo diferente daquela frieza que temia encontrar. O que você está querendo dizer? Perguntou, cautelosa. Estou dizendo que posso te oferecer uma chance, respondeu. Não de voltar a ser dona da casa, de mandar e desmandar, mas de recomeçar com dignidade. Ela inclinou a cabeça, atenta. Eu tenho uma casa antiga, simples, na cidade, explicou Otávio. Era de um antigo administrador, que hoje vive com a família em outro estado. Está vazia. Pode ser o seu teto por agora, se você aceitar cuidar bem dela. Márcia abriu a boca, surpresa. Uma casa? Sim, confirmou. Mobiliada de forma básica. Nada de luxo. Mas é um lugar seu para dormir, cozinhar, se organizar. E, além disso, tem outra coisa. Ele a olhou nos olhos, firme. Eu posso te dar trabalho. Ela levou a mão ao peito. Trabalho. Aqui? Aqui, respondeu. Na fazenda. Temos muita gente para coordenar, muita coisa para organizar. Preciso de alguém responsável para cuidar da parte de hospedagem de visitantes, coordenar refeições para funcionários em dias de grande movimento, cuidar de enxoval de alojamentos, coisas assim. É serviço de respeito, mas é trabalho de verdade. E será cobrado como qualquer outro. Márcia demorou alguns segundos para entender a dimensão daquilo. Não era esmola. Não era caridade vazia. Era uma proposta real de recomeço. E, você confia em mim para isso? Perguntou, insegura. Confiança completa. Ainda não, admitiu. Mas posso te dar a oportunidade de reconquistar. Aqui, ninguém chega já confiando 100% em ninguém. Nem o Luciano. Ele também começou pequeno, fazendo serviço puxado, até provar que estava disposto a ser outro homem. Ela olhou novamente para o terreiro, onde viu Luciano ao longe, anotando algo perto do curral, recebendo orientações de Nivaldo. Era estranho, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. O homem que tinha tirado dela a estabilidade agora dividia com ela a condição de quem recomeça embaixo. E a Rafaela? Perguntou, com medo da resposta. Ela vai aceitar me ver aqui trabalhando? Otávio pensou por um instante. Rafaela é adulta, disse. Coração de filho machucado é uma coisa sensível. Ela tem lembranças suas dando as costas para nós. Não posso obrigá-la a te abraçar, a te perdoar de imediato. Mas posso pedir que ela te respeite como funcionária da fazenda e como pessoa disposta a mudar. O resto, o tempo e as suas atitudes é que vão construir. Márcia assentiu, compreendendo a diferença. Eu não tenho o direito de pedir amor dela agora, reconheceu. Só posso pedir a chance de mostrar que não sou mais a mesma. Otávio se levantou, sinalizando que a conversa caminhava para uma decisão prática. Então, é isso, concluiu. Se você quiser, fica. Ganha um teto, ganha um trabalho, ganha a oportunidade de, um dia, olhar no espelho sem sentir tanta vergonha. Não como minha esposa, mas como alguém que escolheu um caminho diferente daquele que te trouxe até aqui. Ele fez uma pausa e completou. Mas, se a sua intenção for tentar me reconquistar como homem, como marido, eu prefiro que você volte agora mesmo pela mesma estrada por onde entrou. Aí, sim, não vai ter lugar para você aqui. Márcia respirou fundo. Aquela era a encruzilhada. Não havia mais espaço para fantasias. Eu não vou mentir, disse, com honestidade. Quando saí da cidade para vir para cá, uma parte de mim sonhou com a possibilidade de voltar a ser sua mulher. Mas, ouvindo você, olhando ao redor,
Vendo no que sua vida se tornou e no que a minha virou, eu entendo que esse sonho é meu, não seu. E não tenho o direito de forçar isso. Ela ergueu o queixo, pela primeira vez em muito tempo com um traço de dignidade verdadeira, não de orgulho vazio. Então, se você ainda estiver disposto, eu aceito a casa. Aceito o trabalho. Aceito começar lá de baixo, sendo apenas mais uma pessoa que precisa provar quem é pelo que faz, não pelo que diz. Otávio a observou por alguns segundos, avaliando a sinceridade na postura e nas palavras. Por fim, assentiu. Está bem, disse. Vamos fazer assim. Por enquanto, você fica na casa da minha mãe hoje à noite. Amanhã cedo, eu mesmo te levo para ver a casa na cidade e já te apresento ao pessoal da cozinha e da hospedagem. E, daí em diante, você passa a ter chefe, horário e responsabilidade. Um pequeno sorriso, tímido, nasceu no rosto de Márcia. Eu agradeço. Mais do que consigo dizer, murmurou. Sei que, depois de tudo, isso é mais do que eu jamais imaginei receber de você. Não me agradeça agora, respondeu Otávio. Mostre, com o tempo, que valeu a pena abrir essa porta. Aí, sim, a gratidão faz sentido. Ela assentiu, consciente de que as verdadeiras palavras de agradecimento seriam dadas no dia a dia, com serviço bem feito, respeito e silêncio onde antes havia reclamação. Enquanto ele voltava para o curral, para retomar a reunião com os técnicos, Márcia ficou alguns instantes sozinha na varanda, respirando fundo. Pela primeira vez em muitos anos, não sentia apenas culpa ou medo. Sentia também uma pequena fagulha de esperança. Não era a esperança de retomar um casamento. Era a esperança de se tornar alguém de quem ela mesma pudesse, um dia, se orgulhar. O que ela ainda não sabia é que, nesse novo caminho, encontraria outros testes. E um deles viria de alguém que conhecia bem, Luciano. No fim daquela tarde, com o sol já descendo devagar, Luciano bateu de leve na porta da cozinha, onde Márcia tomava um café simples que a mãe de Otávio lhe oferecerá. Posso? Perguntou, respeitoso. Ela assentiu. Pode. Ele entrou, tirando o boné da cabeça, num gesto de educação que tinha aprendido ali. Fiquei sabendo que você vai ficar por aqui, comentou, puxando uma cadeira. Trabalho e casa na cidade. Nada mal para quem achou que o fazendeiro ia bater a porta na cara, não é? Ela sorriu de leve, cansada. Não é nada mal, Luciano. É tudo, respondeu. Eu cheguei aqui pronta para ouvir um vai embora. E, em vez disso, encontrei portas semiabertas. O resto sou eu que tenho de empurrar com o braço. Ele assentiu, pensativo. Eu também cheguei um dia achando que ia encontrar vingança. Contou. Tinha certeza que Otávio ia ficar feliz em me ver quebrado. Mas ele olhou para mim como um homem olha outro homem que está na beira de um precipício. Não me puxou para cima de vez, mas jogou uma corda. E você segurou, completou ela. Segurei, confirmou. Mas não dá para esquecer que fui eu mesmo quem caminhou até o precipício. Um silêncio curto se fez. Depois, Luciano falou com uma sinceridade que raramente tinha mostrado nos tempos de riqueza. Márcia, se um dia você achar que quer voltar para a cidade, para aquela vida de brilho, pensa duas vezes, disse. Aquilo tudo parecia bonito, mas era frágil demais. O que eu encontrei aqui, por mais duro que seja, é firme. O chão pode ser de terra, mas não afunda. Ela sorriu tristemente. Eu não quero mais brilho, Luciano. Quero paz. Ele olhou para ela com um misto de culpa e respeito. Eu te devo um pedido de desculpas, disse, por fim. Não só por ter te levado para uma vida que desabou, mas por ter aparecido aqui, lá atrás, mexido na cabeça de uma mulher casada, aceitado a tua escolha como se ela não fosse destruir nada. Eu me aproveitei da sua insatisfação. E isso tem peso. Márcia engoliu em seco. Eu também tive escolha, respondeu, sem tirar o peso de si mesma. Você foi o convite. Quem aceitou fui eu. Mas, ouvir isso de você hoje, ajuda a fechar um pouco essa ferida. Ele assentiu, grato por ela não ter transformado aquela conversa em uma troca de acusações. O que Otávio está fazendo com a gente dois? Comentou Luciano, com os olhos marejados. É maior do que qualquer coisa que já vi na cidade. Não é só emprego, não é só casa. É um jeito de mostrar que a vida pode dar outra oportunidade até para quem errou feio. Mas não é de graça. Ele deixa claro, quem não honrar, perde. E você pretende honrar? Perguntou ela, sincera. Pretendo, garantiu. Não sei se um dia vou zerar minhas dívidas, não só de dinheiro, mas de atitude. Mas,
Enquanto ele me deixar aqui, vou acordar cedo e trabalhar direito. Ela olhou pela janela. Viu, ao longe, Otávio novamente andando entre os técnicos, conversando, explicando. Era um homem diferente daquele que um dia andava só com as próprias botas e o próprio chapéu. Agora tinha gente de terno vindo até ele para aprender como se fazia. Sabe o que é mais impressionante? Comentou Márcia. Ele cresceu tanto, ficou tão grande, mas ainda assim não pisa em ninguém. Pelo contrário, levanta quem está caído. Luciano concordou. Tem gente que fica rica e vira outro tipo de pessoa. Ele ficou maior sendo ainda mais ele mesmo, disse. A maior humilhação que a gente poderia ter era ver isso. E, ao mesmo tempo, é a maior lição. Márcia sorriu de leve, com os olhos úmidos. Humilhação que educa dói, mas faz bem, resumiu. Nos meses seguintes, a fazenda começou a ver uma nova rotina. Márcia, agora como funcionária, acordava cedo, chegava na hora, ajudava a coordenar a preparação de refeições em dias de visita grande, organizava lençóis e toalhas dos alojamentos, conferia se tudo estava limpo para receber gente de fora que vinha aprender com Otávio. No começo, alguns funcionários olhavam desconfiados. É a ex-patroa. Cochichavam. Será que aguenta serviço? Mas, aos poucos, o comentário mudou. A Márcia está no batente mesmo, hein? Diziam. Não se esconde atrás do passado, não. Ela aceitava ordens de Nivaldo, respondia aos pedidos de Otávio com respeito, sem se aproveitar de nenhuma lembrança antiga. Rafaela, por sua vez, demorou um pouco mais para se aproximar. Via a mãe de longe, trabalhando, e por dentro travava uma batalha entre a raiva e a compaixão. Um dia, depois do almoço, encontrou a mãe sozinha na lavanderia, dobrando lençóis. Mãe, chamou, num tom neutro. Márcia ergueu o rosto, surpresa. Oi, filha. Posso te ajudar? Perguntou Rafaela, quase sem olhar nos olhos. Pode, respondeu Márcia, contendo a emoção. Começaram a dobrar em silêncio. Depois de alguns minutos, Rafaela falou. Eu vi o jeito que você está trabalhando. Não está fácil. Não está mesmo, concordou a mãe. Mas, pela primeira vez em muitos anos, deitar cansada me faz bem. A filha respirou fundo. Eu ainda lembro do dia em que você entrou naquele carro e foi embora. Aquilo me machucou de um jeito que eu não sabia nem explicar, confessou. Passei anos achando que não era suficiente para você ficar. Uma lágrima desceu pelo rosto de Márcia. Você não teve culpa de nada, Rafa, garantiu. A minha insatisfação era comigo mesma, não com você. Mas eu não soube separar as coisas. E quem pagou foi você. Houve um breve silêncio. Eu não sei se consigo te chamar de mãe com o coração leve como quando eu era criança, admitiu Rafaela. Mas, vendo você aqui, se esforçando, eu percebo que está tentando ser alguém melhor. Márcia sorriu entre lágrimas. Eu não espero que você esqueça o que eu fiz, disse. Só espero que, um dia, quando pensar em mim, a primeira imagem não seja a da mulher que te deixou, mas a da mulher que, mesmo tarde, escolheu voltar para o lugar certo. Rafaela engoliu em seco. Quem sabe, um dia, respondeu, sem prometer o que ainda não podia dar. Mas, naquele pequeno quem sabe, havia uma brecha que antes não existia. E, às vezes, é por frestas assim que a luz entra. Luciano, por sua vez, também foi mudando. De homem de discurso, passou a ser homem de resultado. Aprendeu a ouvir mais do que falar, a aceitar puxão de orelha de Nivaldo, a respeitar horários. E, vez ou outra, quando algum visitante falava da vida na cidade grande, ele apenas sorria e mudava de assunto. Sabia o quanto aquele brilho custava. Certa tarde, depois de acompanhar uma comitiva de produtores que vinham aprender técnicas modernas com Otávio, um dos homens comentou, impressionado. Seu Otávio, o senhor é um caso raro. Ficou bilionário com o gado e ainda assim trata todo mundo na mesma altura. O que o senhor diria que foi o segredo do seu sucesso? Otávio pensou um pouco antes de responder. O segredo não está só no que eu fiz certo, respondeu. Está também no que me fizeram de errado. A maior dor que vivi na vida, lá atrás, quase me derrubou. Mas eu escolhi usar aquela humilhação como combustível, não como pedra de amarrar no pescoço. E, depois que consegui subir, decidi que não ia repetir com os outros a mesma dor que senti. Os homens a sentiram, admirados. Então, o senhor acredita em dar segunda chance? Perguntou um deles. Otávio olhou, de longe,
para Márcia organizando as mesas do refeitório e para Luciano anotando algo numa prancheta perto do curral. Acredito, respondeu. Mas não é terceira, quarta, quinta chance jogada fora. É segunda chance de verdade, para quem entendeu o tamanho do tombo e está disposto a levantar diferente. Naquele mesmo fim de tarde, quando o movimento diminuiu, Márcia ficou sozinha um instante na varanda, olhando o pôr do sol. Pensava em tudo que tinha vivido desde o dia em que saiu dali com orgulho ferido e ambição cega. Agora, estava ali, não como senhora, mas como serva daquele lugar. E, estranhamente, nunca tinha se sentido tão inteira. Uma lembrança atravessou a mente, o momento em que ela disse amor não paga conta na frente de todos, anos atrás. Hoje, entendia que amor, sozinho, não paga mesmo. Mas respeito, caráter e gratidão pagam coisas que dinheiro nenhum alcança. Paz para deitar a cabeça no travesseiro. Ela fechou os olhos por um instante e pensou em como o mundo dá voltas. Obrigada, meu Deus, murmurou, baixinho. Não por ter tirado tudo de mim, mas por não ter tirado a chance de aprender. Atrás dela, Otávio se aproximou em silêncio. Amanhã cedinho a gente vai ver a casa na cidade, avisou, simples. Leve só o que for realmente necessário. O resto, a gente vai construindo aos poucos. Ela se virou e sorriu, com respeito. Está bem, Otávio. Obrigada. Ele fez que sim com a cabeça e, antes de voltar para o escritório, deixou uma última frase no ar. Lembre-se, o que vai definir o seu futuro daqui para frente não é o tamanho do erro que você cometeu, mas o tamanho da verdade com que você vai viver. Ela guardou aquelas palavras como quem guarda um tesouro. Ali terminava a história de uma mulher que trocou um marido bilionário por uma promessa vazia, caiu junto com o amante na falência, voltou humilhada, ajoelhou diante do homem que feriu, e descobriu que o maior milagre não era ser recebida de volta como esposa, mas ser aceita como alguém capaz de recomeçar com honestidade. O perdão que ela tanto pediu não apagou o passado, mas abriu uma porta para um futuro diferente. E, às vezes, na vida, é isso que faz toda a diferença. Para você que ouviu essa história até o fim, deixe seu like para que ela chegue mais pessoas e ajude esse canal a continuar trazendo reflexões como essa. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma das próximas histórias. E, para eu saber que você ficou comigo até aqui, comenta aí embaixo a palavra perdão. Só essa palavra. Quem comentar, eu vou saber que ouviu até o último segundo. Muito obrigado por ouvir até aqui, fique com Deus e até a próxima história.